Em Vanaheim, Honir assumiu uma posição de liderança. Sua aparência impressionava, sua postura transmitia autoridade. Quando falava, parecia sábio. Mas havia um detalhe. Quando Mimir estava ao seu lado, suas decisões eram firmes, precisas. Quando Mimir se afastava, Honir hesitava. E a hesitação naquele contexto era perigosa. Os Vanir começaram a perceber. Algo não estava certo. E essa percepção, lenta no início, começava a crescer. Mas, por enquanto, a paz permanecia. Kvasir caminhava entre os mundos, resolvendo disputas, oferecendo respostas, ensinando. Sua presença era como um lembrete constante de que a guerra havia terminado, não por vitória, mas por compreensão. E enquanto ele existisse, a paz teria uma forma. Mas formas, como tudo naquele mundo, não eram eternas. No início, os Vanir aceitaram Hoenir como aceitariam qualquer hóspede de honra. Ele era alto, belo, de postura firme, e quando falava diante do conselho, suas palavras soavam ponderadas, como se viessem de uma fonte profunda. Havia nele a aparência da sabedoria, e naquele mundo, aparência e essência muitas vezes caminhavam lado a lado. Mas nem sempre. Com o passar do tempo, algo começou a incomodar. Não era algo imediato. Não era um erro claro ou uma decisão desastrosa. Era mais sutil. Em certas ocasiões, quando surgiam questões mais complexas, disputas delicadas, escolhas que exigiam equilíbrio entre forças opostas, Honir hesitava. Seu olhar vagava, como se buscasse algo que não estava presente. E frequentemente o que faltava era Mimir. Quando o conselheiro estava ao seu lado, tudo fluía. As decisões vinham com clareza, com precisão. Mas quando Mimir se ausentava, Hoenir tornava-se vazio. Suas respostas se reduziam a frases vagas, recomendações evasivas, como se tentasse preencher com som aquilo que não possuía em pensamento. Os Vanir observaram e entenderam. Não haviam recebido um líder completo. Haviam recebido uma fachada sustentada por outro. Para um povo que valorizava equilíbrio e autenticidade, aquilo era mais do que uma falha. Era um insulto. A reação não veio em explosão. Veio em decisão. Silenciosa. Fria. Inevitável. Eles tomaram Mimir. Não houve julgamento público. Não houve debate. Apenas ação. Cortaram sua cabeça e a enviaram de volta a Asgard. Não como um gesto de crueldade gratuita, mas como uma mensagem. Uma resposta. Quando o saco chegou aos deuses Aesir, não houve dúvida sobre seu conteúdo. O silêncio que se seguiu não foi de choque. Foi. Odin recebeu a cabeça com mãos firmes. Não demonstrou fúria imediata, nem buscou vingança instantânea. Havia nele algo mais profundo, uma consciência de que aquilo era consequência. Consequência de escolhas, de estratégias, de uma paz construída sobre bases ainda frágeis. Mas Mimir não era alguém que pudesse simplesmente ser perdido. Odin sabia disso. E mais do que isso, recusava-se a aceitar. Ele levou a cabeça até um lugar reservado onde poucos tinham acesso. Ali, utilizou ervas, palavras antigas, encantamentos que pertenciam tanto à tradição dos Aesir quanto ao conhecimento que começava a absorver dos Vanir. Não era um ato de desespero. Era um ato de preservação. E funcionou. A cabeça de Mimir não apodreceu. Não se calou. Seus olhos, embora fixos, ainda pareciam ver. Sua voz, embora separada do corpo,
ainda falava. E quando Odin se inclinava para ouvir, recebia respostas. Não apenas respostas simples, mas conselhos profundos, carregados de compreensão. Mimir continuava existindo, de outra forma. E talvez, nesse estado, estivesse ainda mais próximo da essência do que sempre representou. Em Asgard, a perda foi sentida. Não apenas pela ausência física, mas pelo peso simbólico. A troca de reféns que deveria garantir a confiança havia sido marcada por um ato irreversível. E embora os Aesir não reagissem imediatamente com guerra, algo havia mudado. A confiança não desapareceu completamente, mas deixou de ser inocente. Nos domínios dos Vanir, a decisão também teve consequências. Eles haviam agido com precisão, mas sabiam que haviam cruzado um limite. Não esperavam retaliação imediata, não naquele momento, mas compreendiam que o equilíbrio agora exigia mais cuidado. E ainda assim, a paz permaneceu. Não perfeita, não intacta, mas funcional. Njord, Freyr e Freya continuavam em Asgard, e sua presença ainda era valorizada. Freya, especialmente, aprofundava o ensino do Seidr, agora com maior aceitação. Os Aesir começavam a compreender que aquilo que antes temiam poderia ser integrado, desde que tratado com respeito. Kvasir continuava a caminhar entre os mundos, e sua importância tornava-se ainda mais evidente. Ele não apenas respondia perguntas, ele prevenia conflitos. Onde havia tensão, ele trazia clareza. Onde havia dúvida, oferecia direção. Não impunha decisões, mas iluminava caminhos. Era, de certa forma, o elo vivo que mantinha a paz possível. Mas sua existência também revelava algo importante. A paz dependia dele. E tudo aquilo que depende de uma única figura é vulnerável. Enquanto isso, Odin mudava. A presença constante da cabeça de Mimir ao seu lado alterava sua forma de governar. Ele ouvia mais, refletia mais, antecipava consequências com maior precisão. Já não era apenas o líder dos Aesir. Estava se tornando algo mais. Um buscador. Alguém que compreendia que o poder por si só não era suficiente. Que a força sem conhecimento era limitada. E que o conhecimento sempre exigia um preço. Essa compreensão ainda não havia atingido seu ápice, mas estava crescendo. Assim como algo mais. Algo que não estava diretamente ligado aos deuses, nem aos gigantes, nem aos humanos. Algo que surgia nas margens, nos detalhes, nas pequenas falhas do sistema. A paz havia sido alcançada, mas não era estática. Era um processo. E processos podem ser interrompidos ou transformados. A paz, mesmo imperfeita, trouxe algo que os deuses há muito não experimentavam: tempo para pensar. Sem o peso constante da guerra, Asgard voltou-se para dentro de si. Os salões voltaram a ecoar com conversas que não eram estratégias de batalha, mas planos, reflexões, ideias sobre como preservar aquilo que havia sido conquistado com tanto custo. A experiência recente havia deixado uma marca profunda. Os deuses haviam aprendido que nem mesmo eles estavam imunes ao desequilíbrio. E, como sempre, quando o mundo parece estável demais, algo se aproxima. A necessidade de segurança surgiu primeiro como um pensamento, quase uma sugestão, que pairava no ar durante os conselhos sob Yggdrasil. As muralhas de Asgard
embora fortes, não eram suficientes. Os gigantes ainda existiam. As ameaças ainda permaneciam além dos limites visíveis. Era preciso fortalecer as defesas. Não por medo, mas por prudência. Foi então que ele apareceu. Não com alarde, não com arrogância. Apenas surgiu nos portões de Asgard, como um trabalhador qualquer, alguém cuja força não precisava ser anunciada. Seu corpo era robusto, suas mãos marcadas pelo esforço. Havia nele uma presença silenciosa, a de alguém acostumado a construir, não a falar. Ele fez uma proposta. Ergueria uma muralha ao redor de Asgard, uma fortificação tão perfeita, tão sólida, que nenhum gigante conseguiria ultrapassá-la, e faria isso em um único inverno. Os deuses ouviram e desconfiaram. Não da promessa em si, mas do preço. Pois ele não pediu ouro, não pediu poder, pediu Freya. E, além disso, o sol e a lua. O pedido caiu sobre o conselho como um peso impossível. Não era apenas uma exigência elevada, era absurda. Entregar Freya significaria romper o equilíbrio recém-estabelecido. Entregar o sol e a lua significaria mergulhar o mundo na escuridão permanente. Era inaceitável. E teria sido recusado imediatamente. Se não fosse Loki. Ele estava ali, como sempre, presente, observando, pensando de forma diferente. Onde os outros viam apenas risco, ele via oportunidade. Aceitem, disse ele, com uma leveza que contrastava com a gravidade da situação. Mas imponham condições impossíveis. A ideia era simples. Se o construtor falhasse, não receberia nada. Se tivesse sucesso, bem, isso não aconteceria. Os deuses, hesitantes, mas convencidos pela lógica, concordaram. Estabeleceram os termos. O trabalho deveria ser concluído antes do fim do inverno. O construtor não poderia receber ajuda de nenhum homem. E se falhasse, mesmo que por pouco, perderia tudo. O homem aceitou, mas fez um pedido adicional. Queria usar seu cavalo. Svadilfari. Os deuses hesitaram, mas Loki argumentou novamente. Um cavalo não é um homem. E assim concordaram. Foi nesse detalhe que o erro nasceu. O trabalho começou. E rapidamente tornou-se evidente que aquele não era um construtor comum. Durante o dia, ele trabalhava com força impressionante, movendo pedras enormes com precisão. Mas era à noite que o verdadeiro progresso acontecia. Svadilfari puxava blocos gigantescos com uma facilidade impossível, avançando com uma eficiência que nenhum ser comum poderia alcançar. As muralhas começaram a crescer. Rápido demais. Os deuses observavam. E pela primeira vez desde o acordo, começaram a sentir algo próximo do medo. O inverno avançava. E a obra também. Quando restavam apenas alguns dias para o fim do prazo, a muralha estava quase completa. Faltavam apenas alguns poucos blocos. E então, o silêncio nos salões de Asgard tornou-se pesado. Eles haviam subestimado o homem. E agora, o preço estava próximo de ser cobrado. Reuniram-se novamente. Mas desta vez, não havia estratégia clara. Todos olharam para Loki. Ele havia sugerido o acordo. Ele deveria resolver. Loki sorriu. Mas não era um sorriso leve. Era o sorriso de alguém que já estava pensando à frente. Eu cuidarei disso.
e desapareceu na noite. O construtor trabalhava, como sempre, enquanto Svadilfari puxava mais uma carga de pedra. O frio cortava o ar e a lua observava silenciosa. Foi então que ela apareceu. Uma égua, pequena, ágil, de movimentos suaves e provocantes. Ela surgiu entre as árvores, relinchando de forma leve, quase brincando. Svadilfari parou, observou e respondeu. Em um instante, a força disciplinada que movia pedras gigantes desapareceu. O cavalo se soltou, rompendo suas amarras, e correu atrás da égua, desaparecendo na escuridão da floresta. O construtor gritou. Correu atrás deles. Mas era tarde. A noite passou. O cavalo não voltou. Sem ele, o trabalho desacelerou drasticamente. O construtor tentou continuar sozinho, mas sua força, embora grande, não era suficiente. O prazo chegou. E a muralha não foi concluída. Apenas então, em sua frustração, o homem revelou sua verdadeira natureza. Ele não era humano. Era um gigante. E naquele momento, sua fúria rompeu qualquer disfarce. Mas agora, as regras haviam mudado. O acordo estava quebrado. E os deuses não tinham mais motivo para contenção. Thor avançou. Sem palavras. Sem hesitação. Mjolnir ergueu-se. E caiu. O impacto foi final. O gigante tombou. Sua vida encerrada no mesmo instante em que sua identidade foi revelada. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo de antes. A muralha estava de pé, quase completa. Freya permanecia livre. O sol e a lua continuavam seus caminhos. Tudo estava resolvido. Mas havia um detalhe. Loki não havia apenas enganado o cavalo. Ele havia se transformado. E meses depois retornou. Não sozinho. Ao seu lado, caminhava uma criatura impossível. Um cavalo. Cinza. Com 8 pernas. Seus passos eram leves, quase silenciosos, como se tocassem o mundo sem realmente pertencer a ele. Seu nome era Sleipnir, filho de Loki, e presente para Odin. Os deuses aceitaram, mas não sem perceber. A solução havia funcionado, mas o custo ainda não estava completamente claro. A muralha permanecia de pé, sólida e silenciosa, refletindo a luz do amanhecer como se sempre tivesse existido. Seus blocos, encaixados com precisão, carregavam a marca de um trabalho quase perfeito, interrompido apenas no último instante. Para muitos, aquilo bastava. Asgard estava mais seguro, as ameaças externas contidas, e a crise havia sido evitada. Mas dentro dos salões, algo persistia. Uma inquietação sutil. Pois os deuses sabiam que haviam vencido por pouco. E não apenas isso, haviam vencido por meios que não eram inteiramente limpos. Loki resolvera o problema, sim, mas à sua maneira. E sua maneira sempre deixava algo para trás. Ainda assim, o tempo avançava. E com ele, novos acontecimentos surgiam. A paz permitia que pequenas tensões viessem à tona, não aquelas que ameaçavam o mundo inteiro, mas aquelas que habitam o cotidiano, os detalhes, os gestos impulsivos. Foi em um desses momentos que Loki, movido por uma inquietação que nunca o abandonava, decidiu agir novamente. Não por necessidade,
mas por impulso. Durante a noite, enquanto os deuses repousavam, ele caminhou silenciosamente pelos corredores de Asgard. Seus passos eram leves, quase invisíveis. Ele não buscava algo específico, apenas movimento, apenas a quebra da quietude. E então encontrou Sif. Ela dormia profundamente. Seus cabelos dourados espalhados como fios de luz sobre os travesseiros. Eram famosos em todos os mundos, não apenas pela beleza, mas pelo que representavam. Eram símbolo de fertilidade, de abundância, de continuidade. E talvez tenha sido exatamente isso que atraiu Loki. Com um gesto rápido, quase casual, ele cortou todos os fios. Quando o sol nasceu, Asgard despertou para um silêncio diferente. Sif levantou-se. E viu? Seu reflexo não era mais o mesmo. A ausência de seus cabelos não era apenas estética, era simbólica. Era como se algo essencial tivesse sido removido. Thor viu. E o ar mudou. Sua reação não foi imediata. Mas quando veio, foi inevitável. Ele encontrou Loki. E não houve palavras longas. Apenas uma promessa clara. Se o cabelo não fosse restaurado, Loki não sobreviveria. Desta vez, não haveria truques. Não haveria escapatória. Loki entendeu. E, pela primeira vez em muito tempo, não sorriu. Ele sabia que precisava agir. E rápido. Desceu então aos domínios dos anões, às profundezas onde a luz não alcança, mas onde o fogo nunca se apaga. Ali, encontrou os filhos de Ivaldi, mestres da forja, criadores de objetos que transcendiam a própria matéria. Ele falou, "Persuade you", prometeu. E os anões ouviram. Pois, embora fossem reservados, respeitavam a arte acima de tudo. E criar algo impossível era sempre um desafio digno. Eles começaram a trabalhar. Do ouro mais puro, moldaram fios tão finos quanto o cabelo humano. Mas não eram apenas fios, eram vivos. Quando colocados sobre a cabeça de Sif, cresceriam como se sempre tivessem sido dela. Era mais do que reparação. Era transformação. Mas os anões não pararam aí. Criaram também uma lança para Odin, Gungnir, que nunca erraria seu alvo, não importava a distância, não importava a situação. Era precisão absoluta, materializada. E para Freyr, forjaram um navio, Skidbladnir, capaz de carregar todos os deuses, mas que podia ser dobrado e guardado como um pano. Era mobilidade perfeita, adaptável, impossível. Loki recebeu os presentes. Mas ao invés de simplesmente levá-los de volta, ele decidiu ir além. Pois Loki nunca fazia apenas o necessário. Ele queria mais. Encontrou outros anões, Brokkr e Sindri, e lançou um desafio. Afirmou que os filhos de Ivaldi haviam criado os maiores tesouros que já existiriam, e que ninguém poderia superá-los. Era uma provocação. E funcionou. Os anões aceitaram. Mas com uma condição. Se falhassem, Loki ficaria com seus tesouros. Se vencessem, Loki perderia sua cabeça. Ele concordou. Com confiança. Ou talvez imprudência. O trabalho começou. Sindri colocou ouro no fogo e pediu a Brokkr que operasse os foles. Sem parar, não importa o que acontecesse. Loki observava. E então, transformou-se em uma mosca.
e começou a interferir. Enquanto o metal aquecia, ele picou Brocker na mão. Nada. O trabalho continuou. Do fogo surgiu um javali, Gulimbusti, com cerdas douradas que brilhavam como o sol. Era rápido, incansável, capaz de atravessar qualquer terreno. Para Freyr. O segundo objeto começou. Mais uma vez, Loki atacou. Desta vez, no pescoço. Mais forte. Mais insistante. Mas Brocker não parou. Do fogo surgiu Draupnir, um anel que a cada 9 noites gerava 8 cópias de si mesmo. Riqueza constante, medida, inevitável. Para Odin. O último trabalho começou. E Loki sabia que precisava interromper. Picou o olho de Brocker. Com força, com persistência. O anão hesitou. Por um instante. E esse instante foi suficiente. Quando o objeto foi retirado do fogo, estava completo. Imagem perfeito. Era um martelo. Mjolnir. Seu poder era absoluto. Capaz de destruir qualquer coisa. Sempre retornava à mão de quem o lançasse. Mas seu cabo era curto, por causa daquele único momento. Ainda assim, era o maior dos tesouros. Os anões levaram suas criações a Asgard. Os deuses reuniram-se e julgaram. Os presentes dos filhos de Valdi eram magníficos, mas Mjolnir era indispensável. Eles declararam vitória para Brocker e Sindri. E então olharam para Loki. A aposta precisava ser cumprida. Loki sorriu e argumentou. Minha cabeça foi prometida, mas não meu pescoço. E sem o pescoço, não se pode cortar a cabeça. Era uma brecha. Ele sabia disso. Os deuses reconheceram a lógica. Mas Brocker não ficou satisfeito. Se não podia tirar a cabeça, tomaria algo mais. E assim, costurou a boca de Loki, selando seus lábios, silenciando-o. Por um tempo, os presentes foram distribuídos. Sif recebeu seus cabelos de ouro. E eles cresceram, brilhando ainda mais do que antes. Odin empunhou Gungnir. E Draupnir repousou em seu altar. Freyr recebeu seu navio e seu javali. E Thor segurou Mjolnir. E naquele instante algo mudou. Pois agora, Asgard não tinha apenas muralhas. Tinha armas. Tinha ferramentas. Tinha poder. Mas também tinha histórias. Histórias de como esses objetos foram feitos. E de como? Nem toda vitória vem sem custo. Entre todos os deuses, Odin era o que mais observava. Não apenas com os olhos, mas com algo mais profundo, uma atenção constante, inquieta, que jamais se satisfazia com o que já era conhecido. Enquanto outros celebravam conquistas, admiravam tesouros ou descansavam na estabilidade recém-conquistada, Odin permanecia em movimento, mesmo quando aparentemente imóvel. Sentado em seu trono, em Hlidskjalf, ele podia ver todos os mundos. Não como um espectador passivo, mas como alguém que analisava cada detalhe, cada mudança, cada padrão que se repetia ou se desviava do esperado. E quanto mais via, mais compreendia o quanto ainda não sabia. Essa percepção não o enfraquecia, mas o incomodava. Pois Odin não buscava apenas governar. Buscava entender.
E entendimento, naquele mundo, nunca vinha sem custo. Ele já havia aprendido isso com a cabeça de Mimir, cujos conselhos ecoavam em sua mente como lembretes constantes de que conhecimento não era algo que se recebia, era algo que se conquistava, frequentemente com sacrifício. Mas havia algo mais profundo do que conselhos. Algo que não podia ser ensinado, apenas experienciado. E esse algo estava no Poço de Mimir, o lugar onde a memória do mundo era armazenada, onde pensamentos antigos permaneciam, onde verdades não ditas ainda existiam. O caminho até lá não era simples. Não era apenas uma jornada física. Era uma travessia. Odin deixou Asgard. Não com anúncio, não com cortejo. Apenas partiu. Atravessou regiões onde o ar se tornava mais pesado, onde o silêncio não era vazio, mas denso. Passou por territórios onde os gigantes ainda mantinham suas presenças antigas, onde o mundo parecia menos moldado, mais próximo de sua origem. E então chegou. O Poço de Mimir não brilhava. Não chamava atenção. Era escuro, profundo, silencioso. Mas havia nele uma presença. Algo que observava de volta. Mimir estava lá. Ou aquilo que restava dele. Não como conselheiro de Asgard, mas como guardião de algo maior. Odin aproximou-se. Não com arrogância, mas com propósito. Quero beber, disse. Não foi um pedido. Foi uma declaração. Mimir não respondeu imediatamente. Ele não precisava. O silêncio já dizia muito. Mas eventualmente falou. E sua voz não era suave. Era precisa. Você conhece o preço. Odin não hesitou. Ele sabia. Sabia que aquilo não seria dado gratuitamente. Sabia que o conhecimento verdadeiro exige perda. E ainda assim, queria. Sem dramatização. Sem discurso. Ele levou a mão ao próprio rosto e arrancou um de seus olhos. Não com raiva, não com dor exagerada, mas com decisão. O olho caiu e foi entregue ao poço. As águas o receberam. E naquele instante, algo mudou. Odin bebeu. E o que entrou nele não foi apenas informação. Foi percepção. Ele passou a ver não apenas o presente, mas as camadas que o sustentavam. Começou a compreender como eventos se conectavam, como decisões geravam consequências, como o tempo não era linear, mas entrelaçado. Ele viu padrões, viu repetições, viu inevitabilidades, mas também viu possibilidades. E isso era mais pesado do que qualquer arma. Quando retornou, não era o mesmo. Fisicamente, sim, mas havia uma diferença. Seu olhar, agora único, carregava profundidade. Não era mais apenas observador. Era consciente. E essa consciência trouxe consigo algo que poucos perceberam de imediato. Seriedade. Odin não se tornou mais gentil, nem mais distante, mas tornou-se mais preciso. Suas decisões passaram a carregar peso. Não porque eram mais difíceis, mas porque eram mais conscientes. Ele sabia o que estava fazendo. E sabia o que isso custaria. A presença constante de Mimir ao seu lado, agora como cabeça preservada, tornava-se ainda mais significativa.
não era apenas um conselheiro. Era um complemento. Uma segunda perspectiva. E Odin usava isso. Não como dependência, mas como ferramenta. Ao mesmo tempo, algo dentro dele ainda não estava satisfeito, pois o conhecimento do poço era profundo, mas não completo. Havia outro tipo de saber. Um saber mais direto, mais perigoso. Algo ligado às próprias estruturas do mundo. Aquilo que sustentava tudo. Aquilo que Yggdrasil carregava em seu interior. E Odin sabia. Para alcançar isso, precisaria ir além. Muito além. Pois há conhecimentos que não podem ser aprendidos observando. Precisam ser vividos. E vivê-los significa atravessar limites que nem mesmo os deuses costumam cruzar. Odin estava pronto, ou acreditava estar. Depois de beber das águas profundas do poço de Mimir, Odin já não era o mesmo, mas também sabia que ainda não havia ido longe o suficiente. O conhecimento que conquistara era vasto, porém incompleto. Existiam camadas mais profundas da realidade, padrões invisíveis que sustentavam tudo, e ele sentia, com crescente clareza, que apenas observá-los não bastava. Era preciso vivê-los. E assim, voltou-se para Yggdrasil. A grande árvore não era apenas o eixo dos mundos, mas também um lugar de passagem entre diferentes níveis de compreensão. Seus galhos tocavam o céu, suas raízes mergulhavam no desconhecido, e em seu interior fluía algo que não podia ser descrito com palavras simples. Odin aproximou-se em silêncio. Não havia testemunhas. Não havia cerimônia. Apenas decisão. Ele escolheu permanecer junto à árvore, afastando-se de tudo o que era familiar: alimento, conforto, companhia. Durante 9 noites e 9 dias, manteve-se ali, em um estado de concentração profunda, como se estivesse atravessando não apenas o espaço, mas a própria estrutura do mundo. O tempo perdeu sua forma habitual. Dias e noites deixaram de ser contados como antes. O que restava era apenas a experiência, contínua, exigente, transformadora. Odin não buscava respostas fáceis. Ele aceitava o esforço, a incerteza, o silêncio. E continuou, pois sabia que aquilo não era um teste comum. Era uma jornada interior. Gradualmente, algo começou a mudar. Não ao redor dele, mas dentro. Sua percepção se expandiu. Aquilo que antes parecia invisível começou a se revelar. Padrões surgiram, conexões tornaram-se claras, e entre estas revelações, ele reconheceu algo fundamental. As runas, não como simples sinais ou marcas, mas como formas de compreender o mundo. Cada uma representava um princípio, uma ideia essencial, uma maneira de interpretar e influenciar a realidade. Elas não foram dadas, nem ensinadas. Foram descobertas. Sempre estiveram presentes, inscritas na própria estrutura da existência, mas exigiam preparação para serem compreendidas. E Odin estava preparado. Ao final desse período, ele se afastou da árvore. Não como alguém que havia terminado uma tarefa, mas como alguém que havia atravessado um limite. O mundo ao seu redor continuava o mesmo. Os céus, a terra, os mundos conectados por Yggdrasil, mas sua forma de percebê-lo havia mudado completamente. Agora ele compreendia. As runas tornaram-se ferramentas, não de poder bruto, mas de entendimento. Com elas, era possível interpretar sinais,
orientar decisões, fortalecer aquilo que precisava ser mantido e compreender aquilo que precisava ser evitado. Mas Odin também sabia que esse conhecimento exigia cuidado. Nem todos estavam prontos para usá-lo. E por isso, ele escolheu ensinar apenas uma parte, compartilhando com cautela, preservando aquilo que poderia causar desequilíbrio se mal compreendido. A partir daquele momento, Odin deixou de ser apenas um governante. Tornou-se um guardião do conhecimento. Alguém que não apenas via o mundo, mas entendia suas camadas mais profundas. E essa transformação não o tornou mais poderoso. Tornou-o mais responsável. Pois conhecer é também assumir o peso daquilo que se sabe. E Odin agora carregava esse peso, não como um fardo, mas como um compromisso. Com os deuses, com os mundos, e com tudo aquilo que ainda estava por vir. Depois de ter descido do galho de Yggdrasil, depois de ter sobrevivido ao vazio entre a vida e a morte, Odin não retornou simplesmente ao seu lugar entre os deuses, como se nada tivesse acontecido. Algo nele havia mudado de forma irreversível, não visível à primeira vista, mas perceptível em cada gesto, em cada silêncio, em cada decisão que tomava. Ele já não observava o mundo apenas como um rei. Observava como alguém que havia visto o mecanismo por trás da realidade. E por isso, começou a organizar sua existência de forma diferente. Se antes governava com base em força, conselho e experiência, agora acrescentava algo mais: vigilância constante. Não apenas sobre os acontecimentos, mas sobre as intenções, os padrões, as pequenas alterações que poderiam indicar mudanças maiores. Foi nesse momento que seus companheiros mais constantes ganharam novo significado. Hugin e Munin, 2 corvos. Mas não apenas isso. Eles eram pensamento e memória. Todos os dias, ao amanhecer, Odin os enviava pelos 9 mundos. Eles voavam sobre florestas e mares, sobre cidades humanas e fortalezas de gigantes, sobre campos silenciosos e salões cheios de vozes. Observavam tudo. E ao entardecer, retornavam. Pousavam sobre os ombros de Odin e falavam, não em linguagem simples, mas em impressões, em relatos condensados, em fragmentos de realidade que, quando reunidos, formavam uma visão mais ampla do mundo. Através deles, Odin não apenas via, ele compreendia. Sabia o que os homens faziam em Midgard, suas guerras, seus acordos, seus erros. Sabia o que os gigantes planejavam nas regiões distantes. Sabia onde o equilíbrio estava sendo mantido e onde começava a falhar. Mas essa vigilância constante tinha um custo. Odin temia, não desconhecido, pois ele o buscava. Mas a perda. Todos os dias, ao enviar seus corvos, havia um pensamento que o acompanhava. E se não voltarem? Não era medo comum. Era cálculo. Sabia que sem pensamento e memória, mesmo um Deus pode se perder. Ainda assim, continuava. Pois parar significaria ignorar. E ignorar era o verdadeiro perigo. Ao seu lado, outros companheiros permaneciam. 2 lobos, Gary e Freki. Diferente dos corvos, eles não traziam conhecimento. Representavam algo mais primal. Instinto, fome, presença.
Enquanto os deuses se reuniam para banquetes em Valhalla, Odin frequentemente não comia. Entregava sua parte aos lobos, observando-os em silêncio. Não era descuido. Era escolha. Pois enquanto outros celebravam, ele pensava. Enquanto outros se distraíam, ele analisava. Valhalla continuava a crescer. Guerreiros caídos eram trazidos pelas valquírias, escolhidos entre os mortos de batalha. Ali, treinavam, lutavam, morriam e retornavam, repetindo o ciclo diariamente. Não era apenas honra. Era preparação. Mas preparação para quê? Essa era a pergunta que poucos faziam. E Odin não respondia. Ainda não. Pois algumas verdades não fortalecem quando reveladas cedo demais. Ele continuava a governar. Mas agora, cada decisão era tomada com base em algo maior. Quando julgava disputas sob Yggdrasil, não considerava apenas o presente, mas as consequências futuras. Quando fazia acordos, pensava não apenas na estabilidade imediata, mas no impacto a longo prazo. E isso o tornava diferente. Mais distante. Mais preciso. Os outros deuses percebiam. Thor, com sua força direta, continuava a agir com clareza e rapidez. Freyr trazia prosperidade. Freya mantinha o equilíbrio entre desejo e magia. Mas Odin carregava algo que os outros não tinham. Antecipação. Ele via padrões e começava a notar algo. Pequeno, mas constante. Mudanças. Não grandes eventos, mas detalhes. Uma decisão tomada em Midgard que gerava consequências inesperadas. Um movimento entre os gigantes que parecia coordenado demais. Uma alteração no comportamento dos próprios deuses. Pequenas tensões, pequenas falhas. Nada isolado parecia significativo. Mas juntos, formavam algo. Odin reconhecia esse tipo de padrão. Era o mesmo tipo que havia visto antes. Antes da guerra. Antes do desequilíbrio. Antes da necessidade de correção. Mas desta vez, era mais profundo. Mais lento. Mais inevitável. Ele não falou disso. Não convocou alarme. Apenas observou. Pois sabia que agir cedo demais poderia causar exatamente aquilo que tentava evitar. E agir tarde demais seria inútil. Enquanto isso, o mundo continuava. Os humanos viviam suas vidas, sem perceber a complexidade do sistema do qual faziam parte. Plantavam, colhiam, lutavam, amavam. Para eles, os deuses eram distantes, presentes, mas não constantes. E talvez fosse melhor assim. Pois algumas estruturas funcionam melhor quando não são completamente compreendidas. Odin continuava em seu trono. Um olho voltado para o mundo. Outro, ainda no poço de Mimir. E entre esses dois pontos, sua consciência se expandia. Ele não era apenas um rei, nem apenas um sábio. Era algo intermediário. Alguém que carregava o peso de saber que tudo aquilo que existia tinha um fim, e que esse fim já estava em movimento. Kvasir caminhava entre os mundos como quem atravessa um pensamento ainda em formação. Não havia lugar onde sua presença fosse recusada, nem questão que ele tratasse com desdém. Nos salões de Asgard, falava com a precisão de quem conhece o peso das palavras. Em Midgard, sentava-se ao lado de homens simples e escutava como se cada história fosse digna de memória.
Nas profundezas, onde os anões trabalhavam, observava o ritmo dos martelos e fazia perguntas que levavam mais longe do que qualquer ferramenta poderia alcançar. Ele não impunha respostas, ele as revelava, como quem limpa um espelho para que o outro veja melhor a si mesmo. Era, em todos os sentidos, o fruto mais puro da paz. E talvez por isso mesmo fosse inevitável que atraísse algo mais antigo. Os anões Fialar e Galar não eram diferentes dos outros de sua espécie no amor pela criação, mas havia neles uma inclinação mais sombria, uma curiosidade que não se satisfazia com o que era permitido. Eles observavam Kvasir não com admiração, mas com cálculo. Percebiam nele algo que não podia ser forjado, algo que não poderia ser reproduzido com martelo e fogo. E desejaram isso, não como aprendizado, mas como posse. Convidaram-no para seu salão. Não havia motivo para suspeita. Kvasir não conhecia hostilidade, pois não a carregava em si. Ele foi, como sempre fazia, disposto a conversar, a compartilhar, a compreender. E ali foi morto, sem aviso, sem cerimônia, sem necessidade. Seu sangue foi recolhido com cuidado, não desperdiçado, pois sabiam o valor do que haviam feito. Misturaram-no com mel, criando uma bebida que não era apenas doce, mas carregava algo mais profundo, essência, memória, compreensão. O hidromel da poesia não era apenas uma bebida, era uma transformação. Quem bebesse dela receberia algo de Kvasir. Não sua vida, mas sua capacidade. A habilidade de entender, de expressar, de ver além do óbvio. Era conhecimento condensado. Mas o crime não terminou ali. Como se o primeiro ato não fosse suficiente, Fialar e Galar continuaram. Enganaram um gigante chamado Gilin, levando-o ao mar e deixando-o morrer nas águas. Quando sua esposa lamentou, mataram-na também, com a mesma frieza com que haviam tratado Kvasir. Mas dessa vez, houve resposta. O filho de Gilling, Suttung, não era paciente. Sua dor transformou-se rapidamente em ação. Capturou os anões, levou-os a um recife onde a maré subiria e os deixou ali, à espera da morte. E foi apenas nesse momento que os anões ofereceram algo em troca. O hidromel. Suttung aceitou. Não por misericórdia, mas por valor. Ele levou o hidromel para dentro de uma montanha, Nitbjorg, e o escondeu em uma câmara profunda, protegida por pedra e vigilância. E colocou sua filha, Gunnlod, como guardiã. Ela não era apenas uma sentinela. Era parte da proteção. Paciente, firme, inabalável. E assim, o hidromel desapareceu do mundo. Mas não para Odin. Ele soube. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Pois nada que altera o equilíbrio permanece oculto por muito tempo. O hidromel não era apenas um objeto. Era uma concentração de algo essencial. E Odin não poderia ignorar. Ele não partiu como rei, nem como Deus. Partiu como viajante. Assumiu outro nome. Bolver. Aquele que realiza feitos difíceis. E caminhou. Chegou a um campo onde 9 homens trabalhavam. Observou-os por um tempo, viu como lutavam com suas ferramentas, como o esforço nem sempre produzia resultado. Aproximou-se, afiou suas lâminas com um simples movimento e o efeito foi imediato. Eles quiseram a pedra. Disputaram. E, na disputa, morreram. Odin seguiu.
Chegou à fazenda de Baugi, irmão de Sutung. Ofereceu-se para trabalhar em troca de uma única coisa, um gole do hidromel. Baugi aceitou. Pois precisava. E Odin cumpriu. Fez o trabalho de 9 homens sozinho. Não reclamou, não hesitou. Quando o trabalho terminou, Baugi manteve sua palavra. Levou Odin até a montanha, mas Sutung recusou. Não daria nenhuma gota. Odin não se afastou. Tomou uma broca, Rati, e ordenou que Baugi perfurasse a montanha. O trabalho começou. Quando Baugi disse que havia terminado, Odin soprou no buraco. A poeira voltou. Ainda não. Mais uma vez. A broca avançou. Desta vez, a poeira seguiu para dentro. Estava feito. Odin não hesitou. Transformou-se em serpente. E entrou. Do outro lado, encontrou Gunnlod. E desta vez, não usou força. Usou presença. Palavras. Tempo. 3 noites. 3 conversas. 3 momentos. E em troca, 3 goles. Mas Odin não tomou apenas goles. Tomou tudo. O hidromel inteiro. E fugiu. Transformou-se em águia. Vu! Sutung percebeu. Transformou-se também. Perseguiu. Mas Odin era mais rápido. Chegou a Asgard. E ali expeliu o hidromel. Guardou. Protegeu-o. Mas uma parte escapou. Caiu. E foi essa parte que chegou aos homens comuns. Aqueles que fazem poesia imperfeita. Mas ainda assim, poesia. O restante ficou com os deuses. E assim, o conhecimento retornou ao mundo. Não como antes, mas transformado. Como tudo naquele universo. Pois nada que passa por conflito permanece igual. Com o hidromel da poesia guardado em Asgard e uma parte dele espalhada entre os homens, o mundo entrou em uma fase que à primeira vista parecia estável. Não era uma estabilidade absoluta, pois nada naquele universo o era, mas uma ordem funcional, um equilíbrio que permitia que cada reino seguisse seu curso sem ruptura imediata. Era o tipo de tempo que não chama atenção. E justamente por isso era precioso. Em Asgard, os dias começavam a adquirir uma rotina. Não no sentido rígido dos mortais, mas em um padrão reconhecível. Pela manhã, os deuses se dirigiam ao local de conselho sob Yggdrasil, onde julgavam disputas, tomavam decisões e mantinham a estrutura que sustentava os mundos. Ali, a sombra da grande árvore não era apenas abrigo, era testemunha. Nada dito sob seus galhos era esquecido. Os juramentos feitos ali carregavam peso. E todos sabiam disso. Odin presídia, não como um tirano, mas como um ponto de convergência. Ele ouvia mais do que falava, e quando falava, suas palavras eram medidas, não por cautela, mas por consciência. Ao seu lado, a cabeça de Mimir permanecia, sempre pronta para oferecer uma perspectiva que transcendia o imediato. Thor, embora menos inclinado à reflexão, estava presente. Sua função não era apenas proteger, mas garantir que as decisões tivessem consequência. Sua presença lembrava a todos que a ordem não era apenas construída com palavras, precisava ser defendida. Tyr, o deus da justiça, contribuía com equilíbrio. Era ele quem mantinha a integridade das leis, quem assegurava que promessas não fossem apenas feitas, mas cumpridas. Em um mundo
Onde destino e escolha coexistiam, isso era essencial. Freya também participava. Sua presença era diferente. Ela não falava sempre, mas quando fazia, trazia algo que os outros não tinham. Sensibilidade ao invisível, ao que não era dito, ao que se movia entre as decisões. Sua compreensão do Seidr permitia que percebesse nuances que escapavam à lógica direta. E assim, o conselho funcionava. Não perfeitamente, mas suficientemente. Após as reuniões, os deuses retornavam aos seus papéis. Asgard não era apenas um centro de decisão. Era um lugar vivido. Valhalla continuava a receber guerreiros. O som de armas ecoava constantemente, não como conflito real, mas como preparação. Aqueles que ali estavam sabiam que seu propósito ainda não havia sido cumprido, mas não sabiam exatamente qual era. E talvez fosse melhor assim. Nos campos ao redor, a presença de Freyr mantinha a terra fértil. Mesmo em Asgard, onde a necessidade de cultivo não era a mesma que em Midgard, havia crescimento, havia renovação. Era um lembrete de que até mesmo os deuses dependiam de ciclos. Njord observava os ventos, os mares distantes, mesmo estando longe deles. Sua conexão com o movimento das águas transcendia localização. Ele sentia mudanças antes que acontecessem, percebia padrões que outros ignoravam. Loki continuava. Presente, mas diferente. Após os eventos com o construtor, com os anões, com suas próprias consequências, havia nele uma espécie de contenção temporária. Não uma mudança definitiva, pois isso não fazia parte de sua natureza, mas um momento de observação. Ele assistia, aprendia, esperava. Em Midgard, a vida humana florescia. As gerações começavam a se multiplicar, as comunidades a se formar. As pessoas aprendiam a plantar, a construir, a criar laços. A linguagem se desenvolvia, a memória coletiva começava a se estabelecer. E com o hidromel da poesia, mesmo que apenas em fragmentos, algo novo surgia. Histórias. Os humanos começaram a narrar, a dar sentido às suas experiências, a transformar eventos em memória compartilhada. E a sabedoria não estava mais concentrada. Estava dispersa. E isso a tornava viva, mas também imperfeita. E essa imperfeição era essencial, pois permitia crescimento. Nos outros mundos, o movimento continuava. Em Jotunheim, os gigantes observavam. Não atacavam diretamente, mas não esqueciam. Havia entre eles uma memória longa, uma paciência que não se apressava. Em Svartalfheim, os anões continuavam a forjar. Seus trabalhos não cessavam. Criavam não apenas objetos, mas possibilidades. Cada novo artefato carregava potencial, para equilíbrio ou para ruptura. Em Alfheim, os elfos mantinham sua existência distante, mas influente. Sua relação com a luz, com a beleza, com o crescimento sutil, continuava a afetar o mundo de formas que poucos percebiam diretamente. E abaixo, em lugares onde poucos olhavam, movimentos também aconteciam. Pequenos, quase invisíveis, mais reais. O equilíbrio estava mantido, mas não era permanente. E Odin sabia disso. Sentado em Hlidskjalf, observando com seu único olho, ele via o mundo não como ele era, mas como ele estava se tornando. E havia algo
algo que ainda não havia se manifestado completamente, mas que já existia nas entrelinhas, nos padrões, nas pequenas falhas. O mundo funcionava, mas começava a mostrar sinais. E sinais sempre precedem mudança. No início, eram apenas detalhes. Nada que pudesse ser apontado como ameaça clara. Nada que justificasse alarme imediato. O mundo continuava a funcionar. Os deuses governavam. Os humanos viviam. Os ciclos se mantinham. E ainda assim, para aqueles que observavam com atenção suficiente, havia algo diferente no ar. Não uma ruptura, mas uma tensão. Como o silêncio antes de uma tempestade que ainda não decidiu se vai cair. Odin percebia. Não como um evento isolado, mas como um padrão em formação. Pequenas mudanças que individualmente pareciam insignificantes, mas juntas começavam a se alinhar. Em Midgard, os humanos começaram a agir de forma ligeiramente diferente. Não era rebelião, nem decadência, era algo mais sutil. As promessas tornavam-se menos firmes, as palavras menos confiáveis. Não em todos, não sempre, mas o suficiente para ser notado. A confiança, esse elemento invisível que sustentava tanto quanto qualquer muralha, começava a enfraquecer. Em Jotunheim, os gigantes tornavam-se mais ativos. Não atacavam diretamente, mas seus movimentos deixavam de ser aleatórios. Havia coordenação, intenção, como se estivessem aguardando algo. Ou alguém? Nos céus, os lobos que perseguiam o sol e a lua pareciam mais próximos. Não a ponto de capturá-los, ainda não, mas próximos o suficiente para alterar o ritmo. O dia e a noite continuavam, mas havia uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse sendo comprimido. Yggdrasil. A árvore também respondia. Suas folhas ainda tremulavam, suas raízes ainda sustentavam, mas havia sinais, pequenas rachaduras, quase imperceptíveis. O trabalho das Nornas tornava-se mais intenso, como se estivessem compensando algo que começava a escapar. Atatosk corria mais. As mensagens que carregava, insultos, provocações, tornavam-se mais frequentes, mais afiadas. O conflito entre as extremidades da árvore parecia se intensificar. Nidhogg continuava. Sempre continuava. Mas agora seu trabalho parecia mais eficaz, mais rápido, mais presente. Nada disso era suficiente para declarar o fim, mas era suficiente para reconhecer que algo estava mudando. E no centro de tudo isso estava Loki. Ele não causava diretamente essas mudanças, mas estava lá, observando, participando, influenciando. Sua natureza não era de destruição pura, nem de criação ordenada. Era de movimento, de quebra, de transição. E em um sistema que dependia de equilíbrio, esse tipo de força é perigosa, mas também necessária. Loki começava a se afastar. Não fisicamente. Ainda estava presente em Asgard, ainda participava, ainda falava, mas havia uma distância crescente, uma diferença de intenção. Ele não via o mundo como os outros deuses viam. Para ele, estabilidade não era objetivo. Era estado temporário. E estados temporários existem para ser alterados.
Enquanto isso, novos seres começavam a emergir. Filhos de Loki. Não todos conhecidos. Não todos compreendidos. Mas presentes. Jormungandr já circundava Midgard, sua existência sendo ao mesmo tempo proteção e ameaça. Fenrir, o lobo, crescia. Rápido demais, forte demais, impossível de ignorar. E Hel, governando seu reino, permanecia distante, mas constante. Essas não eram apenas criaturas. Eram consequências. Resultados de algo que ainda não havia sido totalmente reconhecido. Os deuses viam e reagiam, mas suas reações eram tardias. Pois compreender não significa agir corretamente. E Odin sabia disso. Ele via o padrão. Via as conexões. Mas também via que algumas coisas não podiam ser evitadas, apenas enfrentadas. E para enfrentá-las, era preciso preparação. Valhalla continuava a crescer. Os guerreiros treinavam, sem saber por quê, mas preparados. Sempre preparados. As armas estavam prontas, as muralhas firmes, os deuses atentos. Mas tudo isso era apenas superfície, pois o que se aproximava não seria contido apenas com força, nem com estratégia, nem com conhecimento isolado. Seria algo maior, algo que envolveria todos os mundos. Algo que não poderia ser impedido. Apenas vivido. E talvez sobrevivido. Mas ainda não. Ainda havia tempo. Tempo para observar. Tempo para preparar. Tempo para que os sinais se tornassem claros. E quando isso acontecesse, não haveria dúvida. O fim não chegaria silenciosamente, mas já estava a caminho. No princípio, os sinais foram ignorados por aqueles que não sabiam olhar além do imediato. Para muitos, o mundo continuava como sempre havia sido. O sol ainda cruzava o céu, a lua ainda o seguia, os ventos ainda sopravam sobre os mares, e as estações ainda retornavam em seus ciclos antigos. Mas para aqueles que haviam aprendido a observar com atenção, e Odin era o primeiro entre eles, a verdade já não podia ser negada. O fim não era um evento súbito. Era um processo. Lento, inevitável. E já havia começado. Chamavam-no de Ragnarok. Não apenas o fim do mundo, como mais tarde seria simplificado, mas o destino dos deuses, o momento em que tudo aquilo que havia sido construído seria testado até seus limites e além. Os primeiros sinais vieram na forma de inverno. Não um inverno comum, como aqueles que já haviam atravessado os anos. Este não terminava. A neve caía sem pausa, o frio se aprofundava e o verão não retornava. Era o Fimbulwinter, 3 longos invernos seguidos, sem alívio, sem crescimento, sem esperança fácil. Em Midgard, os humanos sofreram. As colheitas falharam. A fome cresceu. E com ela, algo mais. Desespero. E o desespero, quando se espalha, transforma. Os laços entre as pessoas começaram a se romper. Irmãos lutaram contra irmãos, famílias se desfizeram, alianças quebraram-se com facilidade. O mundo humano, que havia aprendido a viver em comunidade, começou a esquecer. Não por escolha, mas por necessidade. A sobrevivência tornou-se mais importante que a honra.
E isso era um sinal. Nos céus, os lobos finalmente alcançaram aquilo que perseguiam desde o início dos tempos. Skel devorou o sol. Ati capturou a lua. E a escuridão caiu. Não a noite comum, que sempre prometia um novo dia, mas uma escuridão contínua, sem ritmo, sem retorno. As estrelas desapareceram. O céu tornou-se vazio. E com isso, o tempo perdeu sua forma. Em Yggdrasil, a árvore estremeceu. Não levemente como antes, mas profundamente. Suas raízes foram puxadas, suas folhas caíram, seu tronco gemeu como algo vivo, sendo forçado além de sua capacidade. As Nornas continuavam seu trabalho, mas até mesmo elas sabiam que aquilo não poderia ser mantido para sempre. Nidhogg roía com mais intensidade. Ratatosk corria sem descanso. E a própria estrutura do mundo começava a ceder. Os limites entre os mundos enfraqueceram. E aquilo que estava contido começou a se libertar. Fenrir, o lobo, rompeu suas correntes. Não como um animal comum, mas como uma força destinada. Sua presença não era apenas física, era simbólica. Representava tudo aquilo que havia sido contido e que agora não podia mais ser mantido. Jörmungandr emerge dos mares. Seu corpo gigantesco elevando-se acima das águas, envolvendo o mundo com sua presença. O oceano transbordou, invadindo terras, apagando fronteiras. E de Helheim, os mortos começaram a se mover. Não como espíritos silenciosos, mas como um exército. O navio Naglfar, feito das unhas dos mortos, foi liberado. E com ele, vieram forças que não pertenciam mais ao mundo dos vivos. De Muspelheim, o fogo avançou. Surt, o gigante de chamas, ergueu sua espada flamejante, e com ele veio a destruição que não pode ser contida. Não como vingança, mas como conclusão. Os deuses reuniram-se, não em conselho, mas em preparação. Eles sabiam. O momento havia chegado. Odin montou Sleipnir. Thor segurou Mjolnir. Tyr, Freyja, Heimdall, todos tomaram suas posições. Não com esperança de vitória completa, mas com aceitação. Pois sabiam que aquilo não era uma batalha para evitar. Era uma batalha para cumprir. O campo estava definido. As forças reunidas. E então, começou. Odin enfrentou Fenrir e foi devorado. Thor enfrentou Jormungandr e venceu, mas caiu logo depois, envenenado. Tyr enfrentou o cão Garm e ambos morreram. Freyr enfrentou Surt sem sua espada e caiu. Heimdall e Loki encontraram-se e destruíram um ao outro. Não havia vencedores, apenas fim. E então, o fogo consumiu tudo. Asgard, Midgard, os mundos, tudo queimou. Tudo caiu. Tudo terminou. E ainda assim, não completamente. Pois após a destruição, veio algo novo. A terra emergiu novamente. Verde, viva, purificada. Alguns sobreviveram. Poucos, mas suficientes. Os filhos dos deuses. 2 humanos, Lif e Liftrazir, escondidos durante o fim, retornaram.
E o mundo recomeçou. Não igual, mas renovado. Pois essa sempre foi a verdade mais profunda da mitologia nórdica. O fim nunca é apenas o fim. É também um começo.